Oi, gente! Eu sou a Wanda e tô aqui mais uma vez pra gente aprender juntos, porque a gente tem que ser um eterno aprendiz. A sabedoria é sim a coisa principal e quando a gente aprende, quando a gente tem conhecimento, a gente sai da ignorância para ter uma vida de sucesso. Hoje eu queria compartilhar com vocês o que está em Daniel. E eu queria falar hoje para vocês sobre a importância de depositar a nossa confiança no Senhor. Não em pessoas, né? Porque pessoas elas falham, mas depositar toda a nossa confiança no Senhor. E eu queria falar sobre a importância de depositar toda a nossa confiança no Senhor, baseado na história de Daniel. Não na história toda de Daniel, porque deve ser uma história bem longa, né? É claro que é uma história longa, mas eu queria falar baseado naquela história da Cova dos Leões. O Daniel teve que ir para a bendita Cova dos Leões. E o Daniel, ele era um cara muito excelente no que ele fazia. Mas ele era tão excelente, mas tão excelente que ele chegou a ser perseguido por causa dessa excelência, de fazer tudo bem feito, né? Cada coisa no seu devido lugar. Ele fazia um serviço excepcional na área em que ele trabalhava ali no Palácio do Rei. E é impressionante porque a gente deveria ser perseguido quando faz o que é errado, né? Quando faz coisas que não deve, mas não. O Daniel era perseguido porque ele era excelente no que fazia. E o rei disse, cara, eu vou promover esse cara, porque quem é excelente no que faz, a Bíblia diz que a mão dos diligentes, ela engordará. E a Bíblia diz assim, olha, viste um homem diligente na sua obra, ele será posto perante reis. E Daniel era esse cara diligente, ele era esse cara excelente. E ele foi perseguido por ser excelente, e o rei queria promovê-lo por ele ser tão excelente. Só que o pessoal ficou com tanta inveja que armaram para ele. E quando eles vão procurar alguma coisa no Daniel, para ver se o Daniel fazia alguma coisa de errado, eles não encontram. A não ser que eles fizessem alguma coisa baseada na lei do Deus de Daniel. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles armaram e o decreto era: ninguém podia pedir nada a ninguém senão a Deus. O Daniel, ele não mudou por causa do decreto. As circunstâncias não mudaram Daniel. Ele continuou sendo a mesma pessoa. E ele continuou pedindo a Deus, ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, lá na sua casa. E pelo fato daquele decreto de que ninguém poderia pedir nada a não ser o rei, o Daniel teve que ir para lá na Cova dos Leões, porque essa era a sentença. Quem pedisse alguma coisa que não fosse ao rei, deveria ir para a Cova dos Leões. Eu queria falar uma coisa que é chocante, assim, que eu acho. O rei, ele gostava muito do Daniel, mas ele gostava muito do Daniel. E ele tentou fazer de tudo para que o Daniel fosse solto, para que o Daniel não fosse para aquela cova. E mesmo ele tentando de tudo, a Bíblia diz que ele lutou durante toda a tarde para que o Daniel não fosse para a cova, porque ele gostava muito do Daniel. Mas apesar dele ter lutado, apesar de todo o esforço, o Daniel foi para a cova. E o rei, ele não dormiu, ele não deixou que cantasse, ele não comeu, ele estava desanimado, porque ele sabia que o Daniel ia ser estraçalhado ali. Mas ele, quando ele vai com Daniel, ele diz: Daniel, olha, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Gente, já pensou se a confiança do Daniel tivesse no rei? O rei, estando na posição do rei, não pôde fazer nada por Daniel. Ele tentou, ele fez de tudo, mas aqueles caras disseram: não, rei, o que está decretado, tem que se cumprir. E o Daniel foi para a cova dos leões. Imagine se a confiança do Daniel tivesse no rei. Porque o rei, estando na posição de rei, não pôde fazer nada pelo Daniel. E o Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas aquele cara que foi lançado na cova dos leões, amanhece o dia e o rei vai lá, todo angustiado. E ele levanta aquela voz dizendo: ó rei, vive para sempre. Eu estou vivo. Preste atenção, confie no Senhor. Se a confiança do Daniel tivesse no rei, ele tinha se ferrado, porque o rei, estando na posição de rei, mesmo estando na posição do rei, não pôde fazer nada pelo Daniel.
Mas a confiança do Daniel estava depositada totalmente no Senhor. E porque estava depositada totalmente no Senhor, ele venceu a cova dos leões. A Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Confie no Senhor, porque aquilo que o rei não pode fazer, Deus pode fazer. Confie no Senhor, porque nas áreas em que os médicos não podem intervir, Deus, Ele pode e Ele vai intervir. É só você depositar toda a sua confiança nele. A mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos tentando uma saída, buscando uma saída para aquela situação. E ela ia de mal a pior e nenhum médico dava solução para aquela situação dela. Mas existia um Senhor que até da orla dele saía poder. E ela um dia encontrou aquele poder e ela foi curada. Os médicos não puderam fazer nada por ela. Não encontraram a cura, não encontraram nada. Mas o Senhor pôde lhe dar a cura que ela tanto ansiava. Confie no Senhor. Aquilo que o rei não pode fazer, aquilo que o teu chefe não pode fazer, aquilo que a tua mãe, que te ama tanto, que deseja tanto teu bem, aquilo que a tua esposa, que te quer tanto bem, aquilo que ela deseja que ela não pode fazer, talvez ela não possa, mas deposita a tua confiança no Senhor, porque o que a tua esposa, o que a tua mãe, o que o rei, o que o papa, o que o presidente, o que ele não puder fazer, Deus pode fazer por você. Se você depositar toda a sua confiança no Senhor, porque é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Não é de peixada que você precisa, não. É do Senhor. Confie nele, deposite toda a sua confiança nele, que você vai ver que isso aí será transformado. Fechou? Se você gostou dessa palavra, se ela edificou sua vida, você tem como ser grato por isso. Você se inscreve nesse canal, porque todas as vezes que tiver algo para edificar a sua vida aqui neste canal, você será avisado e você será notificado. Então você se inscreve, ativa as notificações, ativa aí esse sininho para quando chegar a notificação você vai lá e assiste e será edificado. E você deixa seu like também, mostrando que você realmente gostou daquilo que você ouviu, né, neste dia, nessa noite, para meia-noite, né? Mas eu não sei para você a hora que você está ouvindo. Mas se edificou sua vida, dá o like aí, para que esse canal seja engajado e outras pessoas possam ouvir também aquilo que abençoou a vida delas. Eu sou a Wanda e eu quero deixar para você um abraço cordial.